Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Empresas aéreas apostam nas viagens de animais de estimação em voos comerciais e aumenta o faturamento. Alimentos ultraprocessados são um dos grandes vilões para a boa alimentação e contribuem diretamente para o aumento do peso e para a obesidade. As Guardiãs do Cacau, um grupo de mulheres ribeirinhas do Pará, se unem para produzir chocolate e preservar a Amazônia em prol de melhorar o lugar onde vivem. Algumas empresas aéreas acertaram na mosca. Decidiram apostar nas viagens de animais de estimação em voos comerciais. E o faturamento, claro, aumentou. Com destino ao aeroporto de Farnborough, em Londres, na Inglaterra, 9 cachorros e um gato, além de 10 pessoas, embarcaram em um Gulfstream G4, inaugurando o voo da K9 Jets, empresa de aluguel de jatos particulares, com sede em Birmingham, fundada para atender aos donos de animais de estimação que querem viajar com seus bichinhos sem ter que enfrentar uma burocracia cada vez mais desafiadora. E a viagem não era só a lazer. A maioria das pessoas a bordo estava se mudando e tinha algo em comum: o medo de colocar seus animais de estimação no porão de carga. Em voos comerciais, é necessário seguir regras que variam de acordo com a companhia aérea. Animais que não são considerados de estimação podem ficar na cabine e não serem confinados, mas outros estão sujeitos a restrições de tamanho, ou seja, os maiores viajam como carga, sem contar que algumas companhias aéreas não transportam raças específicas. Já os animais de apoio emocional, que antes eram permitidos em cabines, não são mais. Por isso, muitos donos temem o que pode acontecer com animais transportados como carga, onde podem enfrentar mudanças de temperatura, ventilação deficiente e manuseio inadequado. De acordo com o Departamento de Transportes dos Estados Unidos, mais de 200 animais de estimação morreram em voos na última década, 7 só no ano passado. Aproveitando este cenário, entraram as empresas de jatos particulares, oferecendo viagens aéreas para animais de estimação dentro do avião, sem que eles passassem horas presos em caixas de transporte, fora o tratamento que eles recebem. Alimentos com cortes nobres de carne, brinquedos à disposição e tapete macio enquanto aguardam pousar. Uma dessas empresas, a VistaJet US, diz que houve um aumento no número de pessoas que viajam com seus animaizinhos. Aliás, o fator pet foi determinante para convencer os clientes a migrarem para associações mais caras que oferecem mais espaço na cabine. Em voos privados, os cães com menos de 68 quilos geralmente podem sentar nos assentos, embora os animais de estimação devam ser protegidos por um cinto de segurança ou colocados em uma transportadora durante a decolagem e pouso. Mas esses voos privados podem ser muito caros, com um preço que pode chegar a dezenas de milhares de dólares, mesmo para um passeio doméstico. As passagens só de ida entre Nova York e a Europa giram em torno de $9 mil, cerca de R$45 mil por assento. Dos 17 voos que a recente K9 Jets oferece, 8 já estão esgotados entre maio e o final de setembro. Um levantamento da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, mostrou que nem sempre os voos mais curtos são mais rápidos. Vai depender do tipo de avião utilizado e das rotas para seguir viagem. Vamos ver. O trajeto entre a cidade de Óbidos, no Pará, ao aeroporto de Oriximiná, também no estado paraense, que tem 40 quilômetros de distância, é considerado o mais curto do país. O voo comercial dura apenas 19 minutos. O segundo trajeto mais rápido é entre a capital da Bahia, Salvador, a Cairu, também no estado baiano, tem 83 quilômetros de distância e duração de 27 minutos. Já em terceiro,
está o estado do Pará novamente, que faz o trajeto do aeroporto de Porto Trombetas, em Oriximiná, ao aeroporto municipal de Oriximiná em 28 minutos, com distância de 67 quilômetros. Em quarto lugar, aparece o estado do Rio de Janeiro, que percorre o trecho de Campos dos Goitacazes a Macaé, de 85 quilômetros, em 28 minutos. E em quinto, novamente no estado paraense, do aeroporto de Monte Dourado em Almeirim ao aeroporto de Almeirim em 31 minutos, a uma distância de 66 quilômetros. Com relação aos voos mais longos, segundo o levantamento da ANAC, o que dura mais tempo liga os pontos do aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, a Boa Vista, em Roraima, e leva 4 horas e 28 minutos, com uma distância de 3.228 quilômetros. Em segundo aparece a capital de Pernambuco, Recife, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, distantes 2.963 quilômetros, com tempo de 4 horas e 17 minutos. Em terceiro aparece o aeroporto do Galeão, no Rio, a Manaus, no Amazonas, com 4 horas e 9 minutos de duração e 2.847 quilômetros de distância. O quarto lugar fica com Fernando de Noronha, em Pernambuco, ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com tempo de 3 horas e 59 minutos, a uma distância de 2.677 quilômetros. E em quinto, com duração de 3 horas e 57 minutos e distância de 2.837 quilômetros, está de Recife a Manaus. Subiu a ocupação dos hotéis. O índice na cidade de São Paulo, em março, foi o maior já registrado para o mês nos últimos 5 anos. 77% das vagas foram ocupadas. Resultado de eventos como shows e a primeira corrida de Fórmula E realizada na capital paulista. Somados os 3 primeiros meses do ano, a ocupação hoteleira média foi de mais de 61%, 8 pontos percentuais a mais, se comparado ao mesmo período de 2022. Os dados são do Observatório do Turismo e Eventos da Prefeitura de São Paulo, que diz estar em curso um retorno pleno do setor de viagens após 3 anos de indicadores afetados pela pandemia da Covid-19. O levantamento do órgão para o primeiro trimestre de 2023 ainda aponta que os terminais rodoviários do Tietê, Barra Funda e Jabaquara receberam 600 mil passageiros a mais do que no ano passado. O número de pessoas que desembarcaram nesses locais passou de 3 milhões e 100 mil entre janeiro e março de 2022 para cerca de 3 milhões e 700 mil no início deste ano. A expectativa é de crescimento para os próximos meses. A cidade de São Paulo é palco de uma série de eventos que ainda serão realizados ao longo de 2023, como feiras, shows e eventos esportivos, como a Fórmula 1, que acontece próximo do fim do ano. E olha só, um levantamento do mercado publicitário registrou que 64% dos brasileiros não têm fidelidade a marcas. O estudo procurou entender a relação que o consumidor tem com marcas de alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza. A Quitéria já tem uma estratégia definida quando vai ao supermercado fazer compras. Tudo para poder levar mais produtos pagando menos, de acordo com seu bolso. O detergente eu compro de outra marca, o sabão em pó, né? A Cândida, amaciante. Então eu estou indo para mais barato. Um estudo indicou que o principal motivo para as mudanças na hora de escolher o produto é o preço, de acordo com 37% dos entrevistados. A pesquisa consultou mais de 2.000 pessoas de todas as idades, classes sociais e regiões do país. Os dados são consequência da crise econômica e da inflação em alta, além de revelar a quebra das cadeias de produção, logística e distribuição de alimentos. Tem vezes que a gente tenta provar algumas diferentes. Tá muito em alta mesmo. E assim, a diferença são de dias. Um dia você vai estar um valor, um dia você vai estar outro. E aquela mesma marca, no outro dia, ela já abaixa. O levantamento aponta um cenário mais competitivo no mercado. Novas marcas como as nativas digitais e aquelas fundadas por criadores de conteúdo rivalizam com as grandes companhias. Apenas 19% dos entrevistados disseram que consomem sempre as mesmas marcas.
Este é o caso da Priscila, que mesmo com orçamento apertado, tenta manter a fidelidade aos produtos que já tem confiança. Eu prefiro comprar as marcas que eu já conheço pela qualidade e às vezes algumas marcas que estão chegando agora no mercado não são tão bons quanto essas que a gente já faz uso. As marcas fiéis é mais feijão, a parte de alimentos, né? Feijão, o açúcar, o café, principalmente, e laticínios. O enfraquecimento das grandes marcas é acentuado por outro dado do estudo. Atualmente, 93% das pesquisas sobre produtos na principal ferramenta de buscas na internet são genéricas, citando apenas as categorias. As marcas são lembradas nos 7% restantes. O levantamento também chamou atenção para a geração Z, grupo da população nascido a partir de 1995. Eles têm uma relação mais desapegada. 65% declararam que não são fiéis. Agora eu tô optando pelos itens mais baratos. Eu já tinha fidelidade com algumas marcas, porém, devido à situação, eu tô optando pelo precinho mais em conta. Mas o mercado publicitário e o de marketing se movimentaram para reverter esse quadro. Hoje, as empresas buscam oferecer experiências, benefícios e personalização para conquistar o coração e, principalmente, o bolso dos clientes, tanto dos novos quanto dos antigos. A pandemia levou a uma mudança de comportamento na compra do brasileiro. Uma pesquisa do Think with Google mostrou que as pessoas hoje elas não querem mais comprar barato, elas querem o custo-benefício. Porque as pessoas passaram a pesquisar na internet e conseguir ver, poxa, esse produto eu consigo comprar por esse preço X, antes eu comprava por 2X. E com isso, a experiência do cliente se tornou algo muito importante para esse processo de fidelização. E aí a gente vai ter uma gama de opções de acordo com o perfil desse cliente. Por exemplo, quando eu ofereço cashback, uma compra, e a vendedora te avisa, olha, por SMS vai chegar um cashback para você usar daqui a 40 dias. Isso é uma opção. O cliente hoje quer comprar algo que seja por um valor justo e que essa experiência vai ser muito importante no processo de fidelização, o que vai ajudar as grandes marcas a manter esse cliente comprando sempre com ela, porque ele sabe que no vizinho pode ter uma proposta mais atraente. Os alimentos ultraprocessados são um dos grandes vilões para a boa alimentação e contribuem diretamente para o aumento do peso e para a obesidade. Alguns até podem aparentar ser saudáveis, mas, na verdade, foram altamente processados durante a sua produção. Os alimentos ultraprocessados geralmente contam com aditivos alimentares para alterar o seu sabor, textura e cor, ou para prolongar o seu prazo de validade. O crescente consumo desses alimentos tem sido associado a muitos casos de obesidade e também aumentam o risco de desenvolver diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e até mesmo certos tipos de câncer. Um exemplo de alimento desse grupo são os cereais matinais, consumidos normalmente com leite ou iogurte, que podem ser ultraprocessados a depender da quantidade de ingredientes que fazem parte da sua composição. Portanto, na hora de escolher, considere o que tenha menos de 5 ingredientes e que o açúcar não esteja entre os 2 primeiros deles. Outro alimento muito consumido pelos brasileiros que está nessa lista é o iogurte com frutas ou granola. Na sua composição são adicionados adoçantes, conservantes, estabilizantes e corantes. Outro queridinho das pessoas que fazem dieta é o pão de forma. Mas é bom ficar atento. Existem alguns tipos que contam com uma lista de ingredientes que inclui também emulsificantes ou corantes. E por isso, são considerados ultraprocessados. Já as barrinhas de cereais aliadas de muitas pessoas na dieta também podem se enquadrar nos alimentos ultraprocessados, principalmente as que contêm granola, nozes e também sementes, aveias e frutas secas. Por isso é importante ler o rótulo. O suco de caixinha também contém quantidades mínimas de suco de fruta. Ao ler a lista de ingredientes, normalmente o açúcar está no topo, juntamente com corantes e aromatizantes. Outro alimento ultraprocessado é o sushi pré-embalado, vendido dentro de pacotes para o consumo em casa. Eles podem conter conservantes como frutose e xarope de glicose, além de reguladores de acidez e sal.
Já as batatas fritas congeladas passam por uma série de processos de preparo antes de ser congelado, para depois serem fritas e consumidas, ou até mesmo contém conservantes. Segundo um novo estudo da Universidade de Harvard, pessoas com diabetes tipo 2 que bebem mais café, chá ou água podem reduzir em até 25% o seu risco de morte prematura. Por outro lado, o consumo de mais bebidas açucaradas aumenta o risco de doenças cardíacas na mesma proporção. Além da proporcionalidade entre reduzir e aumentar os riscos, o estudo demonstrou que a probabilidade de morte por algum evento cardiovascular após o consumo de bebidas mais açucaradas aumenta em 29%. Embora estudos anteriores tenham vinculado o consumo de bebidas com efeitos negativos na saúde física, como saúde cardiometabólica, mudança de peso e mortalidade, eles foram feitos principalmente entre a população em geral, mas não na população com diabetes especificamente. No novo trabalho, os pesquisadores analisaram dados de saúde e dieta de cerca de 15 mil adultos com diagnóstico de diabetes tipo 2. A cada 2 a 4 anos, os voluntários responderam perguntas sobre o consumo de 8 tipos diferentes de bebidas, sejam elas adoçadas artificialmente, café, suco de frutas, leite com baixo teor de gordura e integral, água pura, chá e bebidas açucaradas. Os resultados mostraram que a doença cardiovascular é a causa mais comum de morte para as pessoas com diabetes tipo 2. Aqueles que consumiam regularmente bebidas açucaradas tinham um risco 20% maior de morte prematura por qualquer causa e uma probabilidade 29% maior de óbito por eventos cardiovasculares, como ataque cardíaco, em comparação com aqueles que consumiam menos. Por outro lado, aqueles que consumiam mais cafés, chás, água e leite com baixo teor de gordura corriam um risco menor de morte do que aqueles que ingeriam uma quantidade baixa dessas bebidas. No que diz respeito às doenças cardiovasculares especificamente, os dados mostraram que uma maior ingestão de café está associada a uma redução de 18% no risco de doenças cardíacas. Os cientistas afirmaram ainda que as pessoas que vivem com diabetes devem ser exigentes sobre como se manter hidratadas. Segundo eles, trocar as bebidas açucaradas por bebidas mais saudáveis poderá trazer benefícios à saúde e prolongar a vida dos portadores de diabetes tipo 2. A falta de exercícios físicos está mais relacionada à obesidade do que propriamente à alimentação. A informação é resultado de um estudo realizado pela Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, com base em dados do IBGE. O levantamento revelou que não existe diferença relevante entre o tipo de alimentação consumida nas casas de pessoas obesas e nas de pessoas magras. Por exemplo, a frequência semanal com que as pessoas consomem peixe, feijão ou suco natural de frutas é bastante semelhante. O mesmo acontece com a ingestão de alimentos ultraprocessados. Mas, por outro lado, a prática de atividade física é superior nas casas onde as pessoas são mais magras. Segundo os números, 36% dos obesos se exercitam com frequência, contra 40% entre os que apresentam peso normal. De forma geral, o brasileiro se exercita pouco, em média, apenas um dia por semana. Outro número preocupante são as cerca de 3 horas em média que o brasileiro passa na frente de uma tela diariamente. Segundo médicos e especialistas, a prática de exercícios físicos regular é o principal fator na manutenção do peso mais baixo ao longo da vida. Pelo menos 6 em cada 10 brasileiros estão com sobrepeso ou são obesos. Os números de homens com sobrepeso é maior do que o de mulheres. No entanto, elas são prevalentes nas taxas de obesidade. Para uma pessoa ser considerada obesa, o seu índice de massa corporal deve ser igual ou maior que 30 quilos por metro quadrado. Porém, um IMC acima de 25 já é um indício de sobrepeso.
O objetivo desse levantamento é apoiar a criação de políticas públicas em saúde e fazer um mapeamento sobre as medidas mais efetivas no combate ao excesso de peso. Música alta no fone de ouvido pode levar à surdez. Nesta reportagem, você vai conhecer os limites e saber como proteger sua audição. Para muita gente, o fone de ouvido é companhia indispensável. Quando eu me desloco para trabalhar, para voltar, é os momentos que não tem como ficar sem. Eu tô vendo que você tá de fone. Você fica de fone o dia todo? Praticamente. Pode até dar essa sensação ao corpo, mas no ouvido o resultado é outro. O uso inadequado do aparelho pode ser muito prejudicial. Segundo a avaliação da Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de jovens no mundo todo estão sob o risco de perda auditiva por causa do fone de ouvido. Isso não quer dizer que ele precisa ser banido da vida das pessoas, mas é preciso controlar o uso dele. Primeiro, é importante entender como funciona a audição. O som, ele entra pelo ouvido, tá? Por essa região. Ele passa pelo conduto, ele faz vibrar essa membrana que a gente chama de tímpano. Essa membrana vibrando, vibram os líquidos dentro desse caracol aqui, que a gente chama de cóclea, tá? E aí, essa cóclea transforma o impulso do som em elétrico e manda para o cérebro. Esses pelinhos na entrada aí do ouvido fazem alguma diferença? Para que eles servem? Não, eles são mais para proteção. Na parte auditiva, eles não têm nenhum tipo de influência. Não protegem, por exemplo, contra o volume elevado nos fones de ouvido. Um dos fatores que levam à perda de audição, somado ao tempo de exposição ao som alto. O ideal, para quem usa um celular ou alguma fonte sonora, é um som assim de 60%, no máximo assim 1 hora, depois disso ter um descanso, não usar o fone no volume alto por muito tempo. O otorrino explica que a regra 60 por 60, tanto para o volume quanto para os minutos de utilização, vale para todos os aparelhos. E os intervalos para descanso devem ser de, no mínimo, 10 minutos. A Júlia confessa que está fazendo tudo errado. Tem ideia de mais ou menos, assim, quantas horas seguidas você passa com o fone no ouvido? 4 horas. Sem parar. Sem parar. E ela não é a única. A Isabela diz que, ao todo, usa o fone 11 horas por dia. E só faz pausas a cada 3 horas. O meu fone eu já nem gosto daquele que carrega, porque senão acaba a bateria e aí eu tenho que ficar sem. Eu costumo utilizar aquele de fio para usar bastante mesmo. Se continuar assim, pode ter uma lesão que, segundo o doutor, é irreversível. Você vai lesionar algumas células daqui e, obviamente, você vai ter uma perda que é definitiva. Isso aqui são células nervosas, uma vez que elas morrem, elas não regeneram. Sobre os tipos de fones existentes no mercado, o especialista aponta prós e contras para todos. Obviamente, os internos, os de dentro do ouvido, eles vão ter uma distância menor entre a saída do som e o teu tímpano, que foi aquele gráfico que a gente colocou. Então, assim, como ele está mais perto da fonte, obviamente você tem uma audição melhor, você tem que diminuir, você pode diminuir o ruído, né? Mas, em compensação, se você ficar muito tempo com o aparelho, você pode acabar dando uma alergia no ouvido ou mesmo dor, porque a gente tem a articulação da temporomandibular que é do lado do ouvido. Os fones externos, apesar de aparentemente mais confortáveis, podem abafar e aumentar o suor da região, o que, segundo o especialista, favorece quadros de otite, uma inflamação no ouvido. Para evitar tudo isso, hoje existe um aparelho usado fora da orelha. É o fone de condução óssea. Em vez de ser colocado dentro do ouvido, ele é colocado aqui atrás no osso. E ele transmite pelo osso o som para dentro do ouvido. Mas o doutor diz que nem todos conseguem se adaptar ao modelo. Diante das opções, ele recomenda o fone que for mais confortável para cada um, desde que usado da maneira correta.
Começar a se policiar um pouquinho mais, né? Com certeza, para não ficar com os 30 anos ali já não conseguir ouvir mais nada. Um dos assuntos mais impactantes no Brasil é o desmatamento. E quando falamos sobre o problema, automaticamente pensamos na Amazônia. Mas outro bioma, o Cerrado, também merece toda a atenção possível porque está sendo destruído aos poucos. Neste ano, o acumulado de alertas de desmatamento no Cerrado está em 2.133 km². Os dados divulgados pelo sistema DETER do Instituto de Pesquisas Espaciais demonstrou que essa é a maior marca para os 4 primeiros meses do ano em toda a série histórica, iniciada em 2019 para o bioma. O mais impressionante é que a marca registrada apenas em 2023 equivale a aproximadamente 2 vezes o tamanho da cidade de Belém, capital do Pará, em área. A taxa recorde acontece antes mesmo dos números do INPE serem fechados para o mês de abril, o que pode aumentar ainda mais o índice na próxima semana, quando forem divulgados os valores diários de 28, 29 e 30 de abril. Para os especialistas em conservação do bioma, o alerta precisa estar ligado na região, já que os números para o Cerrado são preocupantes. O governo federal vem concentrando esforços no combate ao desmatamento na Amazônia, algo que os especialistas avaliam como muito positivo, que já vem mostrando alguns resultados, mas ressaltam que também é preciso concentrar os trabalhos na preservação do cerrado, que já essa alta do desmate é uma clara ameaça à sobrevivência do bioma e da economia local. Ainda de acordo com os especialistas, a expansão de atividades agropecuárias é uma das atividades que mais impactam na preservação das áreas remanescentes da região. É importante lembrar que a preservação do cerrado é fundamental para que justamente não haja um impacto na redução da produtividade dessas atividades, visto que o desmatamento prejudica o agronegócio, aumentando períodos de estiagem e de altas temperaturas. A inteligência artificial veio para contribuir positivamente com a humanidade, mas o uso feito pelas crianças deve ser monitorado. É de pequeno que se treina o cérebro. Isso que parece um brinquedo tem, na verdade, a função de melhorar a habilidade espacial, raciocínio lógico. E por que fazer isso? Porque nem só de telas, computador, celular, deve viver uma criança e um adolescente. Pessoas que estão em plena formação. Mas como resistir a um mundo cada vez mais tecnológico? Nesta escola, que desenvolve atividades para manter uma mente ativa, a metodologia utiliza recursos que fazem parte do dia a dia dessa garotada. E uma das inovações que mais tem impactado a sociedade é a inteligência artificial. Quem nunca ouviu falar ou viu imagem desse assistente virtual e responde aquilo que é perguntado? Qual é o diabetes do governo? O índice de desenvolvimento humano de Mato o Brasil é 0,784. O que, de certa forma, pode atrapalhar o desenvolvimento intelectual de uma criança, segundo especialistas. A inteligência artificial, a definição, é uma tecnologia que consegue copiar o movimento inteligente do cérebro, o movimento inteligente de um ser humano. Toda tecnologia que consegue fazer aquilo que o ser humano também consegue, nós chamamos isso de inteligência. Só que é uma coisa muito mais abrangente do que o que nós imaginamos hoje em dia. Então, a criança formando essa inteligência ainda, ela tem um certo risco de ser englobada por respostas somente objetivas. Assistente virtual e agora a última novidade, o ChatGPT. O ChatGPT, eu sei que é uma inteligência artificial que ele serve para criar novos textos. Como tudo na vida também tem os pontos negativos, né? Que são desistir da escrita e utilizar somente esse artifício, né? Então, uma coisa que nós sempre falamos quando se fala de ChatGPT é que é uma ajuda, é um auxílio, uma coisa para acrescentar.
não para se usar sempre, nunca mais escrever, não ter ideias originais, né? Porque senão aí não, o adolescente, ou o estudante, ou até o professor não vai mais ter essa iniciativa de ele mesmo escrever, né? Isso acaba não sendo muito bom pro próprio ensino e pro próprio desenvolvimento, né? O que pode ser muito bom também pode acender um alerta: o risco de ser engolido pela tecnologia, que cada vez mais faz tudo pelo ser humano. Se o adulto não monitorar o que fazem seus filhos diante de tantos estímulos, que podem agir tanto para o bem quanto para o mal, a situação pode fugir do controle. Precisa os pais estarem cientes do que o filho está consumindo, a quantidade de tempo que ele está utilizando, as telas, o celular, até o que ele está assistindo na TV, porque isso influencia de maneira diretamente o nosso cérebro, altera o humor, altera como que a criança ou adolescente lida no dia a dia com esses problemas, com a resolução de problemas também. Então está tudo ligado de maneira direta. E a pergunta que fica é: até onde a tecnologia pode nos levar? Sinceramente, é um pouco assustador a gente viver isso, né? Porque olha essa tamanha inovação, né? Essa tamanha tecnologia. Nunca que eu imaginaria viver isso na minha vida, né? Então, realmente, é de se refletir, né? Onde que nós vamos chegar? Até onde que a gente vai conseguir? Assim como os livros de história, coleções de discos podem ensinar muito sobre várias gerações. E quem vai à casa da Dona Dora poderá aprender muito desde a década de 60 até 90. São raridades, olha só. O vinil é uma viagem, assim, só com a passagem de ida, de volta não tem. E a viagem de Doralice ao mundo dos discos de vinil começou quando ela tinha uns 12 anos, lá em Maringá, no Paraná, onde nasceu. Fui criada assim, em um ambiente muito musical. Meu pai contratava antigamente aqueles conjuntos de baile, trazia para dentro de casa. E disso eu fui criando uma paixão. Era disco daqui, disco dali, porque naquela época era só disco, não tínhamos outra coisa. E raridades ainda, né? Porque era difícil também, era muito caro. O primeiro disco que eu tive foi Carmen Miranda, né, que não era o vinil, era rotação 78, Roberto Carlos, Fábio Júnior, que eu sou fã, enlouquecida. Ela conta que aos poucos a coleção foi crescendo, mas ainda não passava de 300 exemplares quando se mudou para Dourados, aqui no estado, em 1989. Foi na virada da década de 90 para os anos 2000 que, de fato, o acervo aumentou significativamente. Muitas pessoas já não queriam mais o aparelho, porque estava saindo o CD. Aí começou a sair o CD e as pessoas se desfazendo, e também as rádios. Então, comprei muito disco de rádio, né? Depois, já morando em Campo Grande, os vinis tomaram o local que era para ser o salão de cabeleireiro do marido dela. Logo, o espaço ficou pequeno e precisou ser ampliado. São prateleiras e caixas lotadas de discos das décadas de 1960, 70, 80 e 90. Até o cheiro das capas nos remete ao passado. Olha aí o primeiro disco da carreira de milionário José Rico. E há muitas outras raridades. Hebe Camargo, Inesita Barroso, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Carmen Miranda, são raras. Dora, como é carinhosamente chamada, revela que o seu estilo preferido é o rock, mas diz que se encantou e aprendeu a admirar a nossa música regional, tanto que fez muitos amigos na área, como a saudosa Delinha. Conheci, conversei com ela, descobri a história das músicas. Então, é uma paixão. Você cria um vínculo, além do artista, você cria um vínculo de amizade, de carinho pela pessoa. E é claro que a Dora tem a coleção completa da Dama do Rasqueado. Inclusive, os 2 únicos álbuns da dupla Délio e Delinha, também estes 2 da dupla Jades e Jadson, bem novinhos,
e ainda o único vinil de Luan Santana. E o mais curioso é que a Dona Dora tem discos que nem os próprios artistas têm. Eles vêm aqui, pedem para levar, mas ela só doa os que têm repetidos. Segundo Dora, aqui em Campo Grande, ela tem mais de 20 mil discos de vinil e ainda uns 18 mil em Maringá. Tudo separado em seções. É o rock progressivo, é o rock nacional, são tudo separados, populares, bandas nacionais, internacionais, tudo separado. Só cantora, só cantores, solo. A coleção da Dora não para de crescer. E como todo amor, necessita de cuidado e atenção. De vez em sempre você tem que tirar da prateleira, né? Ligar um ventilador para arejar tudo. Tem que estar limpando, trocando plástico, passar limpa vinil para conservar o disco. Então é muito trabalhoso. Não tem como falar assim, não vou mais mexer com vinil, não tem. Meu filho fala assim, ó, esse você não vende por nada, esse também não. Porque você pega um amor naquilo que não tem como descolar, é uma paixão. Intituladas As Guardiãs do Cacau, um grupo de mulheres ribeirinhas de Acaraçu, no Pará, se uniram para produzir chocolate e preservar a Amazônia em prol de melhorar o lugar onde vivem. Vamos ver. Durante a pandemia, as 8 mulheres aprenderam todas as etapas de produção, desde o extrativismo do cacau na floresta até a formulação de novas receitas do doce. A missão delas é mostrar que é possível ter renda e ganhar reconhecimento sem precisar deixar a comunidade, além de ensinar que a diversidade da floresta é uma aliada para melhorar a produção e a qualidade dos alimentos feitos lá. Luciene Mack, responsável por reunir as guardiãs, abandonou a comunidade para estudar e trabalhar, mas retornou quando seu pai foi diagnosticado com câncer. Após o falecimento do pai, se sentindo perdida, viu no cacau uma forma de recomeçar a vida. Nayana Oliveira, uma das chocolateiras, se divide entre a fábrica e as tarefas domésticas, o cuidado dos filhos, sendo que um deles, de 11 anos, tem paralisia cerebral, e o transporte escolar na comunidade, que realiza junto com o marido. Hoje, a chocolateira retomou os estudos e cursa o ensino médio 19 anos depois de ter abandonado a escola. Um exemplo para sua comunidade e para muitas pessoas pelo Brasil afora. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!